Olá, meu nome é David da Silva Castro, sou aluno do terceiro período do curso de Bacharelado em Teologia pela Universidade Grande Rio, no estado do Rio de Janeiro. Este vídeo faz parte da terceira etapa do nosso projeto do curso acadêmico PCA, da disciplina de Laboratório de Práticas de Ensino Religioso, ministrado pelo professor e doutor Marcos Porto Freitas da Rocha. O tema do nosso trabalho chama-se o ensino religioso no Brasil, instrumento de auxílio ou de obstáculo ao convívio pacífico entre as religiões. Para tratarmos dessa questão, utilizaremos a metodologia Ver, Julgar e Agir, que nos convida a fazer uma análise crítica e propor ações concretas sobre o tema. Faremos um diagnóstico da realidade do ensino religioso no Brasil, especificamente no estado do Rio de Janeiro. O ensino religioso, como componente curricular da educação básica, tem um papel estratégico na formação ética e cidadã dos estudantes. Quando bem estruturado, ele se torna um espaço de diálogo, escuta e respeito à diversidade. No Brasil, este ensino deve respeitar a laicidade do Estado e promover o conhecimento sobre as diversas religiões existentes no país, conforme determina a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Aprofundando um pouquinho sobre a questão da laicidade no Brasil, quero destacar aqui o artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 6º, que trata dessas questões da livre expressão de religiosidade no Brasil, liberdade a cultos e crenças. Há também o artigo 19, no inciso 1º, que também vai tratar do assunto em questão. No Brasil, a laicidade do Estado significa que o país ele não possui uma religião oficial e que o governo não pode favorecer ou prejudicar nenhuma religião específica. O Estado ele é neutro em relação às questões religiosas, garantido então a liberdade de crença, como a Constituição, o artigo 5º fala claramente, e impedindo que a religião influencie as decisões políticas e públicas do país. A laicidade ela é um princípio constitucional que se manifesta em diversos aspectos, como a separação entre Estado e Igreja. O Estado não interfere na esfera religiosa e a Igreja não interfere nas decisões e atividades do Estado. A liberdade religiosa. Todos os cidadãos têm o direito de professar a sua religião a qual desejarem, ou nenhuma religião, sem sofrer qualquer tipo de discriminação ou até mesmo perseguição. A neutralidade religiosa do Estado, ela não pode adotar, o Estado ele não pode adotar uma religião como oficial e nem promover ou financiar qualquer tipo de religião que possa existir no país. A Constituição também garante a igualdade perante a lei. Ou seja, todas as religiões são tratadas de forma igualitária perante a lei. E o Estado, ele deve garantir a liberdade de culto para todas elas. No Brasil, esse princípio foi adotado, o princípio da laicidade, com a proclamação da República em 1889 e o decreto número 119-A de 1890, que separou o Estado da Igreja e estabeleceu o casamento civil. A Constituição Federal de 1988, ela reforça o caráter laico do Estado, garantindo a liberdade de crença e culto e a não interferência religiosa nas decisões políticas do Estado. Apesar de o Brasil ser um Estado laico,
a influência religiosa na sociedade ela ainda é bem presente. E a discussão sobre a laicidade e as suas aplicações práticas continuam bem relevantes. Durante a pesquisa realizada neste semestre, analisei a documentação de orientação curricular do Estado do Rio de Janeiro e percebi que ele está alinhado com as diretrizes da BNCC. O currículo propõe um ensino religioso não confessional, baseado em valores como o respeito, o pluralismo, os direitos humanos e a cultura da paz. No entanto, apesar deste alinhamento teórico, na prática ainda enfrentamos desafios importantíssimos. Muitos professores não têm a formação específica na área, faltam materiais didáticos plurais e contextualizados. Ainda há resistência por parte de setores que desejam um ensino confessional. Além disso, vivemos em um país onde há casos constantes de intolerância religiosa, principalmente contra religiões de matriz africanas e indígenas. Isso reforça a importância de um ensino religioso que não seja espaço de doutrinação, mas sim de reflexão crítica sobre as diferentes formas de religiosidade. Com base nesse diagnóstico, podemos analisar o ensino religioso a partir de dois caminhos possíveis. O primeiro caminho é quando ele é bem orientado, como propõe a BNCC. Neste caso, o ensino religioso contribui para o convívio pacífico entre as religiões, ensinando os estudantes a compreender, respeitar e valorizar as diferenças. O segundo caminho, infelizmente ainda recorrente, é a do ensino religioso confessional, excludente e muitas vezes proselitista, que pode reforçar preconceitos e gerar exclusão de grupos religiosos minoritários. Por isso é fundamental compreender o ensino religioso como uma área de conhecimento e não como um espaço para imposição de crenças. Autores como Wilson Costa Gomes e Lúcia Helena Souza reforçam a importância de uma prática pedagógica fundamentada na diversidade, na escuta ativa e na formação crítica. O ensino religioso, segundo esses autores, deve incentivar a convivência respeitosa, a solidariedade e a valorização da pluralidade cultural e religiosa no nosso país. Como proposta de ação concreta para fomentar o diálogo interreligioso e o combate à intolerância, nosso objetivo é propor um exemplo de conteúdo educativo voltado à formação crítica de professores, estudantes e comunidades de fé. A proposta tem como título Caminhos para o Diálogo, Culturas de Fé em Convivência. O objetivo geral é promover uma reflexão sobre o papel do ensino religioso na construção de uma sociedade mais justa, plural e acolhedora. Como parte da proposta, menciono neste vídeo 3 matrizes religiosas distintas que fazem parte da diversidade brasileira. Primeiramente, o cristianismo, considerado atualmente majoritário no nosso país, mas com diversas expressões internas que também precisam dialogar entre si. Em segundo lugar, religiões de matrizes africanas, como o candomblé e a umbanda, muitas vezes consideradas marginalizadas e vítimas de um preconceito. Em terceiro, tradições orientais, como o budismo ou espiritualidades indígenas, que carregam saberes milenares, muitas vezes invisibilizados nas escolas. O ensino religioso precisa apresentar essas expressões com respeito, valorizando seus contextos, símbolos, histórias e práticas. Essa abordagem contribui para que o estudante desconstrua estereótipos
e compreendam o valor da diversidade e se tornem agentes da paz. Essa proposta pode ser utilizada em escolas, comunidades religiosas ou centros culturais, como recurso didático complementar, sendo também um estímulo à criação de rodas de conversa, debates e projetos interdisciplinares. Quero dar destaque também à questão do proselitismo que pode vir a acontecer no ensino religioso no Brasil. O proselitismo religioso, ele é a prática de tentar converter pessoas a uma determinada crença religiosa, seja através de atividades de evangelização, pregação ou outras formas de divulgação. Ele pode ser visto como um direito ligado à liberdade religiosa, mas também pode gerar controvérsias quando se torna agressivo ou coercitivo. O termo proselitismo refere-se ao esforço ativo de uma religião para atrair novos membros ou adeptos, seja através da evangelização, da pregação, como foi dito, ou de outras formas. Em sua essência, o proselitismo ele envolve a tentativa de converter novas pessoas para a sua crença em si, a sua religião em si. E como vimos, a Constituição Federativa do Brasil ela não apoia esse tipo de prática, tendo em vista que a ideia é ter um ensino religioso que não seja confessional. Bom, diante de tudo que foi exposto até aqui, é importante reforçarmos que o ensino religioso, quando fundamentado nos princípios da laicidade, respeito à diversidade e direitos humanos, pode ser um importantíssimo instrumento de transformação social. A Constituição Federal do Brasil, de 1988, nos dá uma base jurídica muito sólida para essa defesa. No artigo 19, inciso 1º, está claramente afirmado que o Estado brasileiro ele é laico, ou seja, ele não pode estabelecer cultos religiosos, subvencioná-los ou manter qualquer tipo de aliança com igrejas ou líderes religiosos. Essa separação entre Estado e religião garante que nenhuma tradição religiosa seja privilegiada em detrimento de outras. Além disso, o artigo 5º, no inciso 6º, assegura a todos os cidadãos a liberdade de consciência e de crença, garantindo o direito de exercer sua fé de forma individual ou coletiva, e protegendo os locais de culto e também as suas liturgias. Essas garantias constitucionais reforçam a ideia de que a escola é pública, como espaço estatal, e não pode ser confessional. O ensino religioso precisa ser plural, crítico, não doutrinário e voltado ao conhecimento das diferentes tradições religiosas e filosofias de vida. Ao longo do semestre, ao realizar as atividades anteriores, ficou muito claro que o ensino religioso bem conduzido, bem direcionado, é uma ferramenta poderosa no combate à discriminação e à intolerância religiosa. Mas também percebemos que, quando mal conduzido, ele pode se tornar um obstáculo à convivência pacífica entre as religiões, reproduzindo preconceitos e gerando exclusão. A análise do documento curricular do Estado do Rio de Janeiro foi muito enriquecedora nesse sentido. O texto curricular traz diretrizes claras que apontam para um ensino plural, respeitoso e dialogal, alinhado à BNCC. Mas os desafios ainda são muitos. A falta de formação adequada dos professores, a escassez de materiais didáticos sem viés confessional
e as resistências culturais dentro das próprias comunidades escolares. Também não podemos esquecer o contexto social mais amplo. Vivemos em um país onde a intolerância religiosa, ela ainda, de forma muito dura, atinge algumas tradições, como as religiões de matrizes africana, as espiritualidades indígenas e até mesmo algumas tradições orientais. Por isso, é fundamental que o ensino religioso inclua essas expressões em seus conteúdos, trazendo à tona a sua história, suas práticas e suas contribuições para a formação da identidade cultural do país, do Brasil. Esse é um passo essencial para a desconstrução de estereótipos e para a formação de cidadãos mais empáticos e conscientes. O projeto que apresento nesse vídeo, intitulado de Caminhos para o Diálogo, Culturas de Fé e Convivência, surge como uma resposta concreta a essa realidade. A intenção é que sirva como material de apoio às escolas, igrejas e centros comunitários que desejam promover o diálogo interreligioso. Ao incluir referências ao cristianismo, às religiões de matriz africanas e às filosofias orientais ou espiritualidades indígenas, busco simbolizar a diversidade que existe em nossa sociedade. Isso está diretamente conectado com o que a BNCC propõe, com os direitos humanos defendidos internacionalmente e em nossa Constituição. Mais do que apenas apresentar informações, a ideia é incentivar a reflexão. Como estamos lidando com as diferenças religiosas em nossa comunidade escolar? Como educadores e agentes sociais têm cumprido o papel de mediadores de diálogo e promotores da paz? Por fim, deixo essa mensagem de esperança e desafio: que cada um de nós, seja professor, teólogo, estudante ou membro de uma comunidade de fé, possa assumir a responsabilidade de construir pontes e não muros entre as diferentes expressões de fé. O ensino religioso no país, longe de ser um espaço de disputa ideológica ou religiosa, ele deve ser um ambiente de construção de conhecimento, de desenvolvimento da empatia e da valorização da dignidade humana. Que possamos, então, transformar nossas salas de aula e comunidades em espaço de escuta, acolhimento e aprendizado mútuo. Agradeço, então, ao professor Marcos Porto Freitas da Rocha, aos colegas de turma e todos que acompanharam esse vídeo até aqui. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe nessa caminhada de formação e de transformação social.